Dou-vos as boas-vindas a este novo vídeo sobre a resolução de nomes na internet através do serviço DNS. É importante conhecermos o papel dos nomes na utilização de aplicações cliente. Falaremos de seguida de domínios registados e de como um nome pode ser traduzido para um endereço IP. Vamos ver o processo de tradução num exemplo concreto. E para terminar, explicamos a construção dos identificadores de domínios. A utilização de endereços IP para identificar anfitriões é adequada na comunicação automatizada entre clientes e servidores. No entanto, não é a forma mais prática para as pessoas se referirem a servidores. Imaginemos como seria se navegássemos na web com um browser onde tivéssemos de especificar o endereço IP de cada servidor. Numa rede, os anfitriões têm nomes que são apenas rótulos que permitem uma utilização mais fácil para seres humanos. Estes rótulos podem ser usados em vez dos respectivos endereços IP. Exemplos de nomes de anfitriões são Web Server 01 e Printer Edifício 06 Internal. Enquanto o primeiro é um nome simples, que pode fazer sentido em pequenas redes, o segundo reflete a existência de uma hierarquia de nomes numa rede local. Esta última é adequada para organizações com múltiplos serviços e servidores que poderão estar localizados em múltiplos pisos ou edifícios. Quando o anfitrião está prestes a ser acedido pela internet, então o seu nome deve corresponder a um domínio registado. Existe uma hierarquia de domínios em que os de topo são geridos pelo ICANN, acrónimo para Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Esta organização opera a IANA, que já foi referida num vídeo anterior. Sendo que esta organização é a que está efetivamente responsável pela manutenção dos domínios raiz. A raiz inclui domínios gerais como .com, .org e .net, domínios por código de país como .pt e outras categorias de domínios menos usados. No caso de domínios de topo de um país, como .pt, existem outras entidades responsáveis pela gestão do espaço de nomes para os domínios. No caso de Portugal, a entidade responsável pelo registro de nomes é a DNS.pt. Como exemplo, os domínios ulisboa.pt, para a Universidade de Lisboa, e gov.pt são geridos pela DNS.pt. Por exemplo, em Espanha, encontramos domínios correspondentes como ucm.es para a Universidade Complutense de Madrid e gob.es. Uma vantagem de atribuição de nomes a endereços de anfitriões, como por exemplo o nome de domínio www.ciencias.ulisboa.pt, associado ao endereço IP 194.117.42.133, permite-nos abrir um browser e aceder ao serviço web como https://www.ciencias.ulisboa.pt em vez de https://194.117.42.133. Mas como traduzir um nome de um anfitrião para o seu endereço IP? Este processo de tradução, também referido como resolução de nomes, é executado por um serviço de resolução de nomes designado por DNS.
acrónimo que significa Domain Name System. O serviço DNS faz parte do TCP/IP e é por isso que todos os anfitriões são configurados com o endereço IP de pelo menos um servidor de DNS. O porto reservado para a comunicação com o servidor DNS é o 53. Este porto faz parte da primeira gama de portos, também designada como portos conhecidos. Quando um browser, num anfitrião, pretende aceder a um sítio web do qual conhece apenas o nome de domínio, não vai poder usá-lo como endereço de destino num datagrama IP, porque a internet só funciona com endereços IP. Por exemplo, quando acedemos pela primeira vez ao sítio web da Faculdade de Ciências, o anfitrião não conhece à partida o IP desse servidor. Assim, terá de recorrer a um servidor DNS para obter o IP respectivo. Se o anfitrião recebeu a sua configuração de rede por DHCP, tal como estudamos num vídeo anterior, então vai ter, pelo menos, um endereço IP de um dado servidor de DNS. O anfitrião contacta então o servidor de DNS usando o endereço IP que tem registado e o porto 53. Nesse contacto, solicita o endereço IP correspondente ao nome de domínio pretendido pelo browser. Se o nome de domínio estiver correto, o serviço de DNS responderá com o endereço IP do servidor correspondente. Neste caso, o endereço público 194.117.42.133. Agora, já com o endereço de IP do servidor web, o browser pode iniciar a conversação através do protocolo HTTP, de acordo com um procedimento que será detalhado no próximo vídeo. De uma forma geral, os recursos na web e os serviços web possuem um identificador que é construído a partir do nome do domínio em que se localiza. Um Uniform Resource Name, com o acrónimo URN, identifica apenas o espaço de nomes do recurso, sem referência ao protocolo. Vemos aqui um exemplo de um URN que contém o nome de domínio, o caminho e o nome do fecheiro. Ao juntarmos o protocolo à cabeça de um URN, obtemos um Uniform Resource Locator, cujo acrónimo é URL. Quando usamos um browser para navegar na web, os endereços web são efetivamente URLs. Estes definem a localização na internet de um recurso específico e identificam o protocolo. Protocolos muito utilizados são HTTP, HTTPS, FTP, SFTP e SSH. Estes serão abordados mais em detalhe no próximo vídeo. Finalmente, é também possível especificar mais finamente a parte ou fragmento do recurso web pretendido. Isso é feito com um Uniform Resource Identifier, com o acrónimo URI. O fragmento é especificado no final do URI. Neste vídeo, abordamos a resolução de nomes através do serviço DNS e os vários identificadores de recursos ou serviços web. No próximo vídeo, estudaremos os principais protocolos da camada de aplicação. Até breve!